Olá pessoal, hoje nós vamos tratar do racismo, dando continuidade à aula anterior. Na aula anterior eu postei 2 vídeos para vocês, um num contexto social, outro num contexto esportivo. O do contexto social retratava as eleições de 2018, e eu tenho alguns dados aqui para levantar para vocês. A estatística no Brasil é de que temos 55,7% da população negra, e a representatividade do negro eleito foi de apenas 27%. Deputados federais, dos 27 estados da federação, apenas 10 estados têm congressistas negros. Nós não temos, dos 27 estados, governadores de estados eleitos, nós não temos nenhum negro como governador. Então, nota-se aí uma subrepresentatividade no negro nesses campos de tomada de decisão de poder, né? Seja no poder legislativo ou no poder executivo. Vamos agora entrar no segundo vídeo, depois a gente vai fazer um comentário geral. O segundo vídeo foi o vídeo referente ao cenário esportivo. Eu filmei um pedaço do desfile de abertura da delegação brasileira que representou o país nas Olimpíadas de 2016, realizada aqui no Rio de Janeiro. Foram 465 atletas. Nós não temos nenhum trabalho estatístico relatando o percentual de negros e brancos na delegação. Mas é notório, quando a gente vê o desfile de abertura, uma subrepresentatividade muito grande do negro na delegação. Era um mar de pessoas de raça branca. Para alguns negros, assim, você via um ou outro, mas você via uma subrepresentatividade do negro. Então, vamos tentar agora organizar as ideias, né? Nas modalidades mais populares, como o futebol, o atletismo, o basquete, nós identificamos negros, enfim, até em grande quantidade, né? Temos várias razões para isso, né? Primeiro que o futebol, por exemplo, é o esporte mais jogado no país. Você vê em todos os lugares pessoas jogando futebol, então para você identificar um potencial, um talento, fica mais fácil. Seja no atletismo ou no basquete, como foi citado, você identifica também facilmente até em aulas de educação física. Você vê o garoto que corre mais, o garoto que tem uma predisposição lá para uma modalidade como um basquete. São modalidades que a gente trabalha no cenário escolar. A gente não pode falar disso, por exemplo, em modalidades como iatismo, hipismo, nado sincronizado, até mesmo natação, esgrima. Nada disso. Fica difícil uma identificação precoce de um talento nessas modalidades. A questão não é falta de capacidade, é a falta de oportunidade. Então, se as pessoas não têm oportunidades com essas modalidades diferentes, acaba que ela fica sendo atingida apenas por uma camada mais alta da sociedade. Primeiro que muitas dessas modalidades requerem um poder aquisitivo grande para você entrar e permanecer no esporte. E segundo que você fica sem a oportunidade de saber se você tem talento para aquela modalidade. E quando a gente fala em modalidades olímpicas, né, o atleta olímpico no caso, uma coisa que se fala no treinamento desportivo é que não é o atleta que escolhe a modalidade que ele quer fazer. Eu quero ser jogador disso. Na modalidade olímpica não é dessa forma que funciona. No caso, para o atleta olímpico, atleta de alto rendimento, é a modalidade que escolhe o atleta. O que eu quero dizer com isso? As performances dos atletas olímpicos é performance altíssima, né? Só para citar algumas performances do atletismo. Por exemplo, na corrida de 100 metros, o recorde mundial, salvo engano, é 9,58. Os atletas numa final olímpica, todos correm abaixo de 10 segundos, ou seja, fazem 10 metros em menos de um segundo. É uma performance que não basta treinar muito. É claro que o atleta olímpico tem que treinar muito mesmo,
mas além dele treinar muito, ele tem uma genética favorável para que ele tenha essa performance, além do treinamento. Por exemplo, eu posso treinar minha vida inteira, eu nunca vou correr abaixo de 10 segundos, porque eu não tenho essa genética. Outra, salto em altura. O recorde mundial é 2,45 de salto em altura. Eu tenho 1,80. Vou até levantar aqui. É a altura de uma rede de vôlei. É aqui em cima. O cara vem correndo e salta aqui em cima. Eu posso treinar a minha vida inteira que eu nunca vou saltar isso aqui. Passar por cima de um sarrafo dessa altura. Que é a altura de uma rede de vôlei. 2,44. Aqui. 2,43. Então, é muito alto. Outra, salto em distância. 8,95 metros, quase 9 metros o recorde mundial. O cara salta a mais de 8 metros. É muita coisa. Então, não basta treinar, tem que ter uma predisposição genética. Dito isso, vamos fazer uma reflexão. Temos o maior medalhista olímpico de todos os tempos, é um americano chamado Michael Phelps, medalhista olímpico em uma única edição. Ele ganhou 8 medalhas de ouro. Ele tem uma predisposição genética, como já foi dito, né, que o faz ter essa performance, além de ter treinado muita coisa para chegar nesse resultado. Vamos imaginar que um brasileiro que mora numa comunidade, ele tem essa mesma predisposição genética. Geneticamente falando, ele tem a constituição igualzinha do Michael Phelps. Será que ele vai aprender a nadar? Ele poderia ser o maior campeão de todos os tempos de natação. Mas se ele não entrar numa piscina, não entrar numa aula de natação, esse nosso campeão olímpico, que poderia vir a ser, ele primeiro tem que aprender a nadar para depois descobrir o talento dele de grande potencial para ganhar medalhas de ouro numa Olimpíada. Se ele nem aprender a nadar, ele não deu nem o primeiro passo. Então é essa reflexão que a gente tem que fazer, para que não basta você ter um país com mais de 210 milhões de habitantes, se você não oportuniza uma grande parcela da população com oportunidades de fato para que ela possa demonstrar o talento que tem, para que a gente possa levar nos Jogos Olímpicos o cenário real dos atletas que são melhores representantes da nação. E realmente 55,7 pessoas negras, né, percentualmente falando, de negros, e você tem uma subrepresentatividade na delegação, isso demonstra muito claramente que lá não estão os nossos melhores talentos. Tem muitos talentos que são desperdiçados por não terem sido nem encontrados. Bem, para entendermos toda essa representatividade não proporcional, nós temos que entender o contexto histórico que vem desde lá de trás. Foram mais de 350 anos de escravidão que nós tivemos no Brasil. E estamos a apenas 132 anos da abolição dos escravos. 132 anos é um tempo muito pequeno comparado com o tempo de escravidão que nós tivemos, mais de 3 séculos, quase 4 séculos. Então é recente. E esses reflexos, a gente sente eles até hoje. Né? Por exemplo, quando houve a abolição dos escravos, em 1888, o negro, para conseguir a aquisição de terras, ele ficou à margem. Por quê? O Estado fazia concessão de terras mediante pagamento. Né? Se o cara era escravo, não recebia renda, ele não tinha condições de pagar. Então ele ficou à margem. Diferentemente do imigrante europeu, que chegou ao Brasil, recebia toda uma concessão para que eles conseguissem adquirir as terras, e fizeram as colônias, né, dos imigrantes, dos europeus, e era uma força de trabalho. O escravo, quando ele deixou de ser escravo, ele não foi contratado para ser o empregado do senhor lá, do dono das terras. Ele ficou à margem. Na hora de contratava o imigrante europeu. Então, essa origem histórica, né, carrega, né, toda a situação, a consequência que nós temos hoje, vem desde essa época lá de trás.
Tá? Aí uma reflexão que a gente tem que fazer também, uma segunda reflexão, é com relação ao racismo. Será que ele é um comportamento individual de sou ou não sou racista? Ou é um contexto social, uma sociedade, ou seja, um racismo estrutural? Será que existe uma produção coletiva que faz vista grossa para a violência contra o jovem negro? Existem pesquisas que a cada 23 minutos morre um no Brasil. Racismo também está presente no encarceramento em massa da população negra. Também está presente na dizimação dos povos indígenas. Outra questão é a subrepresentatividade nos espaços de poder, seja no judiciário, como já foi dito anteriormente, no poder legislativo, seja no poder executivo. Nós também vemos a falta de representatividade nas empresas, nos sindicatos, nos papéis das novelas, na televisão, na grande mídia. Racismo está presente na linguagem dos meios de comunicação, está ligado à violência que o Estado promove contra o negro, a maneira como ele aborda num condomínio de luxo um cidadão e a maneira como ele aborda numa comunidade um outro cidadão. Existe uma maneira completamente diferente de abordagem. Bem, para concluir a aula de hoje, vamos fazer uma última reflexão que não se trata de falta de representatividade. Todos esses espaços que eu citei anteriormente, existem negros que ocupam espaços. Não é restrito para os brancos. Ou seja, tem negros que conseguem ascender mesmo com todas as barreiras que são impostas, todas as dificuldades, todo esse racismo estrutural, ele consegue ascender. Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que tem muita gente que tenta justificar uma ausência de racismo porque, poxa, aquele ali conseguiu chegar, tá vendo? Então não existe racismo. Não, não se trata disso. A questão, como eu disse anteriormente, não é de representatividade. Aquele negro está representando os outros negros? De certa forma, sim. Mas a questão seria de proporcionalidade. Existe uma quantidade de negros nessas posições que foram citadas numa mesma proporção que a população negra tem na sociedade? Será que tem? A gente, quando observa, não essa proporcionalidade está desigual. Deveria ter mais negros do que brancos até, porque tem uma população negra é maior do que a população branca no Brasil. Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer. Então, para encerrar, eu vou passar uma perguntinha para vocês lá no questionário. E, além da pergunta, a gente já vai começar a trabalhar pensando no tema da próxima aula. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a meritocracia. Você concorda com a meritocracia? Ela é um critério justo na nossa sociedade? E no esporte? É um critério justo no esporte? É meio que vamos dar um passinho além do que a gente trabalhou na aula de hoje. A gente vai estar sempre caminhando para frente. A gente trabalhou hoje a questão do racismo estrutural, e na aula que vem a gente vai trabalhar a meritocracia tanto no contexto social como no contexto esportivo. Ok? Até a próxima aula.